Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição aí do Pode Confiar em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no YouTube também. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente está recebendo um convidado para lá de especial, é um convidado aí que veio diretamente do Rio Grande do Sul para a Garante, né? Para a Garante e para as Minas Gerais. Para o Pode Confiar. Ele está aqui já há um tempo, né? Já tem trabalhado aí no setor comercial, ele é o responsável pelo setor comercial da Garante e tem um conhecimento aí profundo do mercado imobiliário, das garantias locatícias, né? A gente vai falar aí bastante disso aqui no programa de hoje, não é, Felipe? Eu estou muito feliz por esse momento. Eu acho que é um momento marcante, Herbert, porque a gente está falando sobre uma extinção, Sim. um novo momento, uma reconfiguração. A gente começa a falar sobre valor, a gente começa a falar sobre relacionamento. E eu acho que o gatilho final é buscar a fidelização, o encantamento. E é tudo que esse nosso convidado de hoje, ele vai poder apresentar. Então, para você que ainda não conhece sobre essa nova reconfiguração do mercado de locação, hoje a gente vai estar aqui com o Léo, um especialista, representante de uma das maiores empresas do Brasil no segmento de garantia locatícia, Herbert. Inclusive, uma das nossas patrocinadoras, né? Que não pode confiar. Se a gente aí, ao longo de vários episódios, a gente tem recebido aí vários proprietários aí de imobiliárias que estão aí citando para a gente como testemunho de como a garantia locatícia tem aí desburocratizado o mercado, tem dado aí novas oportunidades, né, para diversas pessoas aí. Então, hoje é um convidado muito especial. Seja bem-vindo, Léo. Olá. Satisfação imensa, Léo, ter você com a gente aqui hoje. Um prazer. Léo está aí à frente da Garante, né, Léo? Isso. Quantos anos da Garante? Sou supervisor comercial na Garante, estou fechando um ano agora, mas já venho desse mercado há bastante tempo já, né? Já trabalhei em outras empresas do segmento. Sim. E hoje estou aí na Garante, firme e forte, muito feliz com a oportunidade e com o momento que a gente está vivendo desse mercado, né? Que não poderia ser um momento melhor. Hoje a Garante é a segunda maior empresa de garantia locatícia do Brasil. A gente está presente aí em 700 cidades, a gente tem mais de 15 mil imobiliárias parceiras, a gente já está atuando em 19 estados da federação hoje, então a gente está conseguindo cumprir a nossa missão com louvor de levar desburocratização, facilidade e segurança, tanto para proprietário quanto para locatário e também, principalmente, para os nossos principais parceiros, as imobiliárias. Show de bola, Léo. Léo, pegando um gancho aí nessa fala, né, sobre o quanto a Garante, o produto Garantia Locatícia, ele tem impulsionado ambas as partes. Eu me recordo muito, cara, né, eu já estou nesse mercado, vai completar quase 15 anos, e eu peguei aquela fase transitória onde o seguro-fiança era caro, era burocrático, pagava de 4 vezes no cartão de crédito, aliás, 4 vezes no boleto ou 6 vezes no cartão de crédito. Custava, em média, de 3, 4 vezes o valor do aluguel. Tinha que renovar de ano em ano, então era um processo muito complexo. Mas antes de chegar, eu acho que nessa introdução sobre o produto, vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, quando a gente pensa sobre locação, a locação sempre foi um entrave dentro das empresas, dentro das próprias administradoras de imóveis. Sempre foi a segunda opção, né? Cara, por quê? Porque era muito burocrático, era muito cansativo, é muito invasivo. Até porque imagina, cara, você ter que ficar invadindo a privacidade das pessoas para pedir extrato bancário, imposto de renda. Cara, imagina só o desconforto que é de um locatário hoje precisar de passar por tanto constrangimento. E a gente que roda muito o Brasil, né? Algumas percepções reais que são atuais hoje na realidade do mercado. O Norte e o Nordeste são exemplos. São Paulo também, né? A gente estava escutando hoje o Pedro, né, comentar que, cara, ele precisou de alugar um imóvel e eles não aceitaram um seguro-fiança, eles não aceitaram um fiador de Minas Gerais. Ele teve que correr atrás de uma tia, de um amigo que teria imóvel próprio em São Paulo. Continua ainda muito complexo. Sim. Mas eu acho que tem muita empresa hoje que já se reinventou, que tem crescido absurdamente, gerado valor, mas pontos de atenção sobre essa evolução do mercado.
Quando eu falo Nordeste, Norte, São Paulo, Rio, é engraçado, né, cara? Grandes plays, grandes centros, né, cara? Ainda pensar com uma mentalidade tão burocrática, né? Burocratizando muito o processo. Mas o seguro fiança, ele realmente ele tem simplificado muito. Mas aquela jornada do passado que o pessoal não gostava muito de alugar imóveis, você sabe por quê? Porque realmente é muito desgastante. Você precisar de passar por constrangimento é muito desgastante. Você ter pessoas preparadas, que eu acho que análise de papel, ela não te leva a lugar nenhum, até porque papel hoje é modelado, né? Orelites, como era utilizado muito no passado, né? Você poderia arquitetar ali, né? O valor que você quer ganhar, enfim. Uhum. E quando a gente fala desse processo que ainda é muito presente no mercado, falta tecnologia, falta abertura de mentalidade sobre o conhecimento do produto, uma reflexão que eu trago para dentro da Confiax hoje dos nossos negócios, quando eu vou conversar sobre o seguro fiança com alguma imobiliária, eu faço uma comparação com o setor de vendas. Por que que a galera que gosta muito de vender, que acha que a venda é a galinha dos ovos de ouro, está completamente equivocado quem pensa nisso, porque a rotatividade da locação gira em torno de 80% das pessoas que entram, querem visitar, que são frequentes dentro das imobiliárias, que ali você pode construir uma história linda. Mas por que que a mentalidade ainda tá, tá um pouco atrasada? Porque o conhecimento, cara, ele é a base e a alma de todo negócio. Se eu tenho hoje um setor de vendas que eu sou especialista, eu preciso de me aprofundar em quê? Em taxa de financiamento, em perfil de aprovação, Uhum. e limites de entrada para a gente conseguir taxas melhores. A gente sabe qual que é o banco que está no melhor momento com as melhores taxas. E por que que na locação é diferente? Por que que até hoje a gente escuta na locação isso? O seguro, fiança não garantiu. O problema da seguradora não é não. Sabe de quem que é o problema? É do mercado. São das pessoas que fazem esse tipo de gestão. E mesmo que não façam a gestão, cara, se a gente não tiver profundidade para a gente ter uma boa comunicação, cara, a gente sempre vai ter problema e a gente não vai avançar. Então a gente está vivendo, Léo, uma fase muito importante. E eu queria entender de você, como é que você vem acompanhando essa evolução do mercado? Você que está na linha de frente ali na Garante, que é uma das principais garantidoras do mercado brasileiro. É, Nesses últimos anos, quais foram as mudanças, as tendências? Como é que você consegue entender o crescimento do seguro fiança pensando nesse quesito? Então, primeiramente, a parte da facilidade, né? Eu costumo falar muito nas reuniões que eu faço com as imobiliárias e parceiros, na parte de expansão, que trabalhar com calção e fiador é praticamente você trabalhar igual os incas, maias e astecas trabalhavam antigamente, né? Então, assim, você tem uma garantia que vai te dar muita dor de cabeça. No caso do calção ali, por exemplo, você vai ter 3 vezes o valor do aluguel, você vai ter que despender esse valor já na entrada, e isso é uma coisa muito desgastante. A gente sabe que hoje a realidade ela não contempla esse valor, esse montante. Se você tem uma família, por exemplo, às vezes é difícil você separar 3 vezes o valor do aluguel de uma casa para alocar uma família, que é um valor um pouco mais alto. Às vezes é difícil de você conseguir fazer isso. O fiador, às vezes, quando você consegue um com muito custo, se humilhando, a imobiliária vai pedir outro fiador, então pede o segundo fiador. Então, tudo isso impedia as pessoas de sonhar na realidade, porque quando a gente está falando de locação, muitas vezes a gente está falando de um processo onde a pessoa vai alugar um imóvel e tal, mas na vida da pessoa aquilo ali é um sonho, aquilo ali é uma mudança de paradigma, aquilo ali é uma mudança total no processo, e hoje, graças às garantias locatícias, a gente conseguiu facilitar demais isso. A mudança do mercado inicial é principalmente desburocratizar esse processo para a primeira parte, que é o locatário. Então, pro locatário já ficou muito melhor com as garantias que a gente tem hoje. E aí depois a gente vai vendo as outras relações dentro desse espectro, que é facilitar para a imobiliária também, com processo de análise rápido. Hoje você não precisa mais entregar seus documentos físicos, esperar 5, 6 dias para um corretor analisar a sua ficha para depois ele retornar. Então, assim, hoje a gente consegue ter uma agilidade nesse processo. Hoje a gente tem tecnologia para isso também. Então, através de uma análise rápida,
Com a pessoa ali ainda na sua frente no balcão da imobiliária, você já sabe se ela está apta ou não para prosseguir com a locação. Então, isso já é um divisor de águas. Essa tecnologia hoje ela já é muito presente e a gente está falando de uma mudança rápida nos paradigmas de 5 anos, porque se você for olhar 10 anos para trás, ainda era muito atrasado, ainda era um processo muito burocrático, exigia análise de documentações extensas, demoradas, o processo era muito caro em si, a própria fiança locatícia ela equivalia a um calção, e aí na prática ela ficava mais burocrática que o calção na realidade. Então, hoje, com a facilidade que a tecnologia nos trouxe, de análise de crédito muito rápida, de uma plataforma que digitaliza todo o processo, então você também tem a parte das assinaturas eletrônicas, que não era uma realidade, hoje é uma coisa muito forte que a gente teve, que se popularizou, né? Principalmente no pós-pandemia, né, que a gente teve esse momento, mas hoje a gente tem muitas facilidades para a gente conseguir fazer um processo de locação desburocratizado, e esse é o principal ponto, assim, que eu enxergo. Pegando um gancho na fala do Léo, ele falou de duas garantias que são as garantias mais frágeis, mas foram utilizadas durante muitos anos. Eu começo falando sobre o cheque calção. O cheque calção, ele pode ser um impeditivo justamente para a gente descapitalizar naquele início. Eu falo do locatário. Sim. Mas eu fico sem entender como uma imobiliária tem a coragem e a capacidade de perguntar, não é nem de oferecer, de perguntar para um proprietário se ele aceita que aquele inquilino alugue o imóvel dele com cheque calção. Um produto que garante 3 vezes apenas o valor do aluguel. Um produto que, quando eu tiver um sinistro, uma inadimplência, eu vou acabar desconstruindo todo o relacionamento que eu tive com o meu proprietário, porque mesmo que ele permitiu a locação com cheque calção, cara, na hora do problema a gente sabe como é que é o consumidor. Sim. Ele está preocupado com o bolso. Sim. Então, cara, para mim, eu falo muito nos meus treinamentos que trabalhar com cheque calção deveria ser prisão, porque você está oferecendo uma fragilidade, uma insegurança, e que no final tudo que você custou para construir, você vai desconstruir. Se tratando do fiador, Léo, que foi o que, né, durante muitos anos esteve à frente aí das empresas nesse processo, Sim. eu vou na mesma linha. Como que a gente tem a capacidade, o entendimento, o nosso histórico, né, de durante muitos anos de vida a gente conquistar o nosso patrimônio, a nossa liberdade, ter as nossas contas ali guardadas, certinha, bonitinha, e chega de repente um amigo, um parente, um primo, um conhecido e fala: "Ei, me dá seu extrato bancário, me dá seu imposto de renda que eu vou alugar um imóvel, eu preciso desses dados." Vocês já pararam para pensar, gente, quantas pessoas invadem a sua liberdade, a sua privacidade, analisando o dedinho ali, cara, deixa eu ver quanto que ele ganha, deixa eu ver quanto que essa empresa paga. Então, gente, cadeia neles. Cheque calção e fiador, cara, tem que ser extinto o quanto antes, porque vocês não estão gerando valor e estão trazendo um grande problema. E quantas famílias e amigos foram desfeitos ali por conta disso, né, gente? Principalmente, né? A gente sabe que isso A é gente uma sabe coisa... que isso é uma grande realidade, É. né? É uma grande realidade. É E verdade. por falar em realidade também, a gente vivenciou aí há 4, 5 anos atrás, né, Léo, o impacto aí da pandemia do Covid-19. Sim. Que afetou aí não só o setor imobiliário, mas diversos outros setores da economia mundial, né? Sim. Para o setor imobiliário, para o setor de locação, especificamente, qual que foi o impacto, assim, na sua visão? Olha, eu acho que o principal impacto dentro da pandemia foi o fato de que as pessoas tiveram aquele senso de urgência. Por que senso de urgência? A gente ficava postergando muitas coisas, né, antes da pandemia, a gente ficava fazendo muitos planos de mudar, de sair, de fazer, mas a gente não fazia nada na prática, a gente estava muito imerso naquele cotidiano do dia a dia. Quando a gente teve a pandemia e todo aquele impacto de todas as pessoas ficarem presas dentro de casa e ter a liberdade cerceada, a gente começou a ter aquela urgência em fazer alguma coisa. Então, para o setor de locação, foi um momento onde houve um boom. Eu
Eu mesmo, falando por mim, na pandemia, foi quando eu decidi morar sozinho. Foi quando eu decidi tomar a decisão de mudar de estado, mudar de vida, tentar arriscar, porque eu entendi que talvez não teria o amanhã. Então, essa urgência me fez mudar de estado. Eu saí do Rio Grande do Sul, eu fui morar em Florianópolis, me fez buscar o meu primeiro imóvel. Então, teve essa urgência de morar sozinho. E eu acho que, da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas. Então, para locação, principalmente, a gente teve um boom, que foi o quê? Muitas pessoas procurando imóveis para alugar. E aí a gente teve todos os processos que vieram adjuntos disso, né? Como a gente não podia estar presencial, o processo de assinatura eletrônica, ele veio muito forte nessa época, ele se popularizou durante a E que pandemia. assustou muitas pessoas também no Assustou começo. demais, porque é um processo que você tinha que ir no novo, né? cartório, você tinha que ir no cartório para assinar, reconhecer firma e ir lá com a pessoa fisicamente num órgão que existia somente para isso. E aí, a partir de um momento, você entra num site, você coloca seus dados, você assina e aquilo tem a mesma validade de um cartório. Isso era uma coisa que gerava muito medo nas pessoas. E foi algo que começou a se popularizar ali junto com a pandemia. A gente teve, obviamente, falando da Garante já, a Garante cresceu muito nessa época, porque muitas pessoas procurando isso, e graças à tecnologia que a gente tem de uma análise muito rápida e que não exige a necessidade de você entregar documentos físicos, avaliar documentos físicos, mesmo entregar para uma pessoa fisicamente, não precisava de nada disso. Hoje, com CPF, e-mail e telefone, você consegue fazer uma análise em 2 segundos na nossa plataforma. Então, a gente estava na vanguarda dessa tecnologia lá em 2020 e a gente já oferecia isso. Então, enquanto outras empresas pediam uma série de documentos para você para analisar, precisaria de um corretor especializado para fazer análise dos seus documentos, demora 5, 6 dias para te retornar, a gente já estava entregando uma análise em 2 segundos. Então, quando o cliente ainda estava ali na frente, junto com você, ele já poderia ter o retorno. Então, assim, a pandemia, ela foi inegavelmente um período muito ruim que a gente passou, mas a gente teve a evolução do processo de locação de uma forma que não teria se não fosse a pandemia. E isso foi um reflexo que a gente teve que perdurou até hoje e continua. Depois da pandemia, a gente teve a popularização das assinaturas eletrônicas, a gente teve a popularização das plataformas que fazem essa análise rápida. Então, hoje a gente já é uma opção e meia várias, mas lá em 2020 a gente era a vanguarda disso, só nós tínhamos essa análise e isso nos proporcionou ter um crescimento exponencial. Aí de 2020 a 2022 a gente cresceu demais, demais. E sabe o que é o legal quando a gente fala sobre os reflexos da pandemia? É que as empresas elas estavam reclusas, né? As empresas elas estavam fechadas, Total. as equipes estavam trabalhando de home office. Aquele cliente que tinha aquele costume de ir no cartório, aquele cliente que tinha o costume de visitar as empresas, infelizmente, né? Foi um momento triste, um momento doloroso, vidas perdidas, empresas fechadas, né? Toda a nossa sabedoria para a gente conversar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto delicado, Bem né? delicado. Delicado, mas é um assunto importante, porque foi um momento que o hashtag Fica em Casa, a Garante foi uma empresa que contribuiu muito com as realizações e concretizações desses sonhos, que no final era a busca do lar. Sim. Automaticamente, ao invés do cliente ir na imobiliária, levar documento e tudo mais, passar por aquele processo desgastoso, que eu odeio aquele processo, né? Sem falar de atendimento, né? Enfim. Mas a Garante, ela proporcionou muito isso, né, Léo? Então, se eu não me engano, a Garante, você pode até falar melhor do que eu, acho que ela aprova em 5 segundos, 10 segundos. 2 segundos hoje. 2 segundos. Dois pra aprovar um segundos cliente. hoje. 2 Caramba. segundos, cara. Então, Eu imagina. achava que era 10, 15 segundos, então é até 2 segundos. Não, porque tem 2 empresa que fala que demora 1 minuto, tem empresa que demora 24 horas, 48 horas, né? O que eu Então, recebo bastante ali Faz assim, diferencial, né? então, hoje quando eu nas reuniões que a gente traz ali para alguns parceiros que ainda não conhecem nosso trabalho e têm curiosidade de conhecer, eu geralmente pergunto se já trabalham com as garantias, quais garantias trabalham, se já trabalha com alguma garantia locatícia, quanto tempo que demora para análise, e as mais rápidas que eu tenho hoje é 15 minutos. E essa análise é dentro do sistema de vocês. Dentro do sistema diretamente, todo parceiro ele vai ganhar um acesso a essa plataforma. Ele Através paga desse por isso? acesso,
é totalmente gratuito. Paga para trabalhar com a Garante? Não paga para trabalhar, não tem fidelidade, a pessoa só fica com a gente se ela gostar do nosso serviço e gostar do nosso produto. Caramba. Esse é o nosso compromisso com a imobiliária que trabalha com a gente hoje, né? Ô, Porque a Léo. gente trabalha diretamente com imobiliários, a gente não trabalha diretamente nem com inquilino, nem com proprietário. O nosso Parabéns. cerne hoje é imobiliário. Parabéns, cara. A bandeira que defende é justamente de empoderar cada vez mais o mercado imobiliário. Que realmente é a galera que estuda, se capacita para, né, ofertar realmente um trabalho no qual eles são especialistas. Exato, e a gente não quer tirar eles desse centro. E, em contrapartida, algumas empresas hoje, elas buscam ganhar mercado para tirar a figura da imobiliária e oferecer o produto diretamente para eles. A gente vai na contramão desse mercado porque a gente entende que as imobiliárias, o corretor, o profissional imobiliário hoje, ele tem um conhecimento muito grande, ele é um consultor altamente capacitado, que ele está ali para facilitar a vida das pessoas que estão querendo comprar sonhos, alugar sonhos. É isso que ele vai trabalhar na ponta. Então, hoje a gente concentra toda a nossa operação nas imobiliárias, entendendo que elas são o cerne de todo esse motor que a gente tem hoje. Então, todo o nosso trabalho hoje vai em capacitar, educar e facilitar a vida da imobiliária. Perfeito. Eu queria pegar um gancho, Léo, nessa fala dos 2 segundos, eu fiquei até impressionado. 2 segundos para aprovar um cliente. Cara, você tem noção que se você quiser alugar um imóvel, você vai demorar 2 segundos para sair com a análise aprovada. Talvez a imobiliária já tenha um contrato pré-estabelecido pronto. Você vai gastar mais uns 2, 3 minutos para assinar um contrato eletronicamente, que a Garante disponibiliza, né? Sim, assinatura eletrônica, gratuita para todos os contratos. Mas pegando esse gancho, eu peguei 2 insights muito legais aqui, Léo. 2 segundos para aprovar, assinatura eletrônica gratuita. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Além da Garante auxiliar, desburocratizar o mercado imobiliário, eu quero até entender como que ela faz, mas como que eu quero entender? Eu queria que você explicasse para as pessoas, Léo, que estão naquela câmera. Eu queria que você falasse um pouquinho tudo que a Garante oferece, como é que funciona a plataforma, o que a Garante oferece como gestão, qual que é o controle que as imobiliárias têm. Eu não sei se a Garante ainda fica mandando e-mail, se na hora de abrir um sinistro é e-mail e anexa documento, que a gente escuta muito isso no mercado, mas conta pra gente um pouquinho, para quem quer se tornar um parceiro Garante, quais os diferenciais da Garante perante o mercado? Bom, o principal diferencial hoje da Garante, que eu acredito, é a nossa assessoria jurídica completa, que vai acompanhar a imobiliária em todo o processo de inadimplência que vai ter por conta de um inquilino. Então, a gente tem assessoria jurídica completa. Gratuita. Tá tudo dentro do que do que o inquilino já está pagando ali. Então, a imobiliária não vai ter que arcar com nada disso. Todo esse processo é com a gente. O único trabalho que eles têm é acessar a nossa plataforma, clicar em sinistros, abrir o sinistro em específico, anexar os documentos e os comprovantes, lançar os débitos, e aí todo o processo vai ser feito por dentro da plataforma. Esquece e-mail, pessoal. A gente sabe que e-mail é uma facilidade, mas a gente trouxe tudo isso para a gestão dentro da plataforma. Então, por isso que hoje um dos pilares da Garante é a tecnologia. Hoje, através da nossa plataforma, a pessoa entra em um local só, ela faz análise, ela faz contratação, ela faz abertura de sinistro, ela fala com os reguladores responsáveis por esse sinistro dentro de cada setor, tudo por dentro da plataforma. Então, ela tem a atualização de todo o sinistro, ela vai receber uma notificação por e-mail dessa atualização e, através da plataforma, ela vai conseguir conversar com essas pessoas, verificar os documentos, verificar o andamento, verificar o LMI que tem disponível, que ainda vai ser indenizado. Então, assim, a tecnologia hoje é um dos pilares que a gente tem para conseguir facilitar o processo. A gente entende que a autonomia do corretor é muito importante. A imobiliária tem que ter autonomia para ela poder fazer o processo de locação ser célere e o principal, ela não pode gastar o tempo dela com dor de cabeça, com pessoas que estão sendo inadimplentes. Ela tem que gastar o tempo dela relacionando com os clientes, captando mais imóveis, personalizando a experiência dos seus atuais clientes para eles continuarem com você. Então, tudo isso você consegue fazer através da nossa plataforma e com a nossa tecnologia. E aí, com uma análise de 2 segundos, você ainda consegue saber, enquanto o cliente está ali na sua frente, no balcão da imobiliária, você já consegue saber se ele está apto ou não para você levar ele para conhecer o imóvel, para visitar esse imóvel. Então, muitas imobiliárias hoje que trabalham com a gente, o processo de análise que ela faz desse inquilino dentro da plataforma é um divisor de águas para ela saber se ela vai continuar com esse cliente ou não. Porque a maioria das imobiliárias que trabalham aqui com a gente hoje, elas aboliram o fiador e o calção
com opções de garantia. As imobiliárias que mais estão crescendo com a gente hoje, aí eu digo assim, imobiliárias que começaram aqui com a gente com 10, 20 imóveis na carteira, alugando 2, 3 imóveis por mês, e hoje tem mais de 800 imóveis na carteira, fazendo 60 locações por mês, imobiliárias que só trabalham com a garantia locatícia, não tem a opção de trabalhar com fiador, de trabalhar com calção. Se o cara vai querer alugar aquele imóvel, então ele vai ter que alugar conforme o que a imobiliária está trazendo para ele. Eu acho que hoje a principal diferença que a gente tem é da educação que você tem que ter do produto para você conhecer ele e oferecer na ponta. Porque a garantia locatícia hoje é uma vantagem para a imobiliária, que não vai precisar se preocupar com nada de assessoria jurídica, todo esse processo a gente vai fazer por você. Se precisar fazer um despejo, a gente faz. Se precisar fazer uma cobrança, a gente faz. Na garantia, a gente tem um setor que é muito interessante, que é o setor de pré-sinistro, que é quando a pessoa abre um sinistro, em paralelo à regulação daquele sinistro, a gente já tem um setor que está ligando para aquele inquilino, propondo a negociação, parcelamento daquela dívida, e tudo isso para a gente conseguir fazer com que a experiência desse inquilino, mas também da imobiliária, não seja afetada por essa dor de cabeça. Então, a imobiliária, muitas vezes, ela não vai nem ser afetada por isso, e principal, né? A gente está falando de um processo que é tão rápido hoje, em que muitas vezes a imobiliária nem avisa o proprietário que a pessoa ficou devendo. O proprietário nem fica sabendo. Por quê? Porque a gente indeniza a imobiliária repassa o valor para o proprietário, e todo o outro resto, toda a dor de cabeça de fazer a negociação, ou mesmo ir para as vias jurídicas, como a gente tem que fazer muitas vezes nos casos de despejo, tudo isso é por nossa conta. Então, o fato é que hoje a gente está nessa vanguarda para blindar a imobiliária de ter que gastar o seu tempo com dor de cabeça. Então, essa é a principal vantagem de trabalhar com o nosso produto e com a garantia locatícia hoje dentro do mercado, que é você não precisar se preocupar com um cliente que fica inadimplente, que é o cara que vai te dar prejuízo, né? Então, não faz sentido você, como imobiliária, gastar o seu tempo com uma pessoa que está te trazendo prejuízo. Então, você tem que focar o seu tempo em fazer network, captar mais imóveis, personalizar a experiência dos seus bons clientes, e toda essa parte da dor de cabeça deixa com a gente que a gente resolve. Cara, que legal. Deixa eu tentar deixa eu tentar ver se eu entendi. Você mais ou menos me disse, Léo, que a Garante hoje, então, ela meio que oferece um CRM de garantia locatícia para uma imobiliária. Também. Por que um CRM? Porque ela analisa, Sim. ela faz gestão é controle, Isso. apólice, garantias, renovações, cancelamentos, aberturas de sinistro, pagamentos, porque os boletos também são explicitados dentro da própria plataforma. Exatamente. Então, para mim, cara, o que você quis dizer é que a Garante, ela, além dela simplificar, ela traz um controle, ela traz um empoderamento. Sim. Pegando um gancho, já que você trouxe essa vasta abertura aí sobre a empresa, sobre o processo, sobre a tecnologia, e sobre o produto. O que a Garante oferece hoje? Como é que funciona o seguro, a garantia, qual o tipo de cobertura, como é que funciona isso hoje? Então, hoje a gente, recentemente, né, a gente fez um estudo de mercado onde a gente comparou aí todos os produtos que a gente tem oferecidos no segmento de garantia locatícia, né, então além das seguradoras, as garantidoras, né, e a gente tem hoje 4 produtos que a gente oferece, na realidade 4 opções do mesmo produto que a gente oferece, 4 opções de garantia para residencial e uma opção para comercial. As nossas taxas, elas vão variar ali de 9,9% até 15% do valor do aluguel, ou do valor do aluguel mais encargos, isso depende a imobiliária. Eu sempre costumo dizer que a imobiliária pode optar por 2 frentes. Ou ela trabalha com a taxa em cima apenas do valor do aluguel, beneficiando o locatário, que vai pagar um pouquinho menos ali por mês, ou ela pode trabalhar no cálculo da taxa em cima de aluguel e encargos, beneficiando o proprietário, que vai ter maior cobertura para um caso de inadimplência e uma possível indenização. A gente oferece hoje, dentro desse produto que a gente tem da garantia locatícia, a cobertura dos aluguéis, o pagamento da multa rescisória, os honorários advocatícios, todos por nossa conta, além dos encargos de água, luz, gás, IPTU, danos ao imóvel,
pintura interna e externa e a multa que eu falei. Dentro desse espectro que a gente tem hoje, dentro das opções do mercado, a gente fez esse estudo e a gente montou esses planos para a gente sempre ter uma vantagem competitiva, ou oferecendo a menor taxa, ou oferecendo a maior cobertura. E sempre beneficiando, claro, a desburocratização desse processo. Então, enquanto a gente tem ali uma frente onde as seguradoras oferecem um produto que faz sentido ainda e ajuda muitas imobiliárias, mas ainda é muito burocratizado, ele ainda não faz com que a seguradora pense na imobiliária, a gente vai nessa contramão e a gente tenta flexibilizar ao máximo os nossos entendimentos para a gente conseguir manter as nossas parcerias. E claro, sempre levando nesse processo que a gente está falando, segurança e tecnologia, porque a segurança hoje, ela está muito atrelada à tecnologia, porque hoje vocês estão vendo no nosso cenário que a gente tem hoje a quantidade de processos fraudulentos, a facilidade que se tem de uma pessoa falsificar documentos, utilizar documentos de terceiros. A gente tem aí a figura dos fiadores profissionais no mercado, que são quadrilhas especializadas em oferecer documentos de terceiros, documentos roubados, para a pessoa ter um fiador, para a pessoa poder fazer um processo de locação. Então, a segurança que a gente oferece dentro da plataforma hoje, além dos produtos e toda a cobertura que o produto traz, ele dá mais essa camada de segurança para a imobiliária fazer esse processo. Obviamente que, dentro desse processo que a gente tem hoje, a imobiliária também é responsável por ter um certo cuidado, afinal de contas ela está recebendo aquela pessoa física, ela está tendo a interação com a pessoa, então tem algumas camadas, alguns processos que ela pode incrementar ali dentro desse processo que ela tem hoje de locação, para ela evitar de trabalhar com um possível estelionatário, ou mesmo com aquelas quadrilhas hoje que gostam de alugar um imóvel mobiliado e limpar aquele imóvel por dentro. Está acontecendo muito. Está acontecendo demais, gente. Assim, o advento da inteligência artificial, acredito que está auxiliando muito, mas a gente também precisa ficar muito atento ao quanto está fácil da pessoa falsificar, roubar um documento e usar isso para fazer um processo de locação. E se a imobiliária não tiver a atenção, a devida atenção para isso, ela pode cair nessa armadilha de estar fazendo um processo de locação em que futuramente lá ela vai descobrir que aquele cara não é quem ele estava dizendo ser, ou aqueles documentos que ela utilizou para fazer análise podem ser documentos de terceiro. Show de bola, Léo. No início do nosso bate-papo, você falou ali brevemente que a Garante auxilia ali no processo educacional das imobiliárias, né? E eu queria saber aí da sua posição como gerente comercial, como a Garante tem educado os clientes, educado os parceiros, né? Sobre as vantagens, sobre esse novo processo, né? De locação, de garantia locatícia. Sim. Então, hoje a gente tem o que eu sempre foco muito com os nossos parceiros ali, é a mudança de paradigma. Por quê? Porque a gente tem que sair de um cenário onde a facilidade de caução, de fiador, a burocratização desse processo, ele tá como uma opção e a gente tem que guiar o cliente como bons consultores, né, que nós somos, nós temos que guiar o cliente para a melhor opção. Então a gente foca muito em capacitação da imobiliária, dela entender o produto a fundo, porque quando a pessoa entende o produto a fundo, é inegável que você vai trabalhar com a garantia locatícia, porque ela é muito melhor do que fiador, do que caução. Então o nosso foco é educar a imobiliária, dando a ela todos os conhecimentos sobre o produto, aprofundando esses conhecimentos, tanto na parte da captação dos imóveis, pois hoje, se você for captar um imóvel oferecendo da maneira certa a garantia locatícia, você consegue até um certo desconto com o proprietário para oferecer aquele imóvel, aquele aluguel sem fiador, para oferecer um aluguel garantido para o seu proprietário. Aquele mesmo proprietário hoje que está com o imóvel parado lá, que está gastando condomínio e IPTU mensalmente com o imóvel parado, você pode pedir um desconto para ele para já oferecer esse aluguel sem fiador, sem caução e com a garantia dos recebimentos. Então, hoje a gente foca muito em mudar esse paradigma em como as imobiliárias estão oferecendo esse produto. E claro, com muito treinamento, a gente faz treinamento sobre plataforma, a gente faz treinamento sobre sinistro, apresentando todas as condições gerais, documentação, todos os processos. São treinamentos contínuos. Eu parceiro da Garante, eu vou ter ali esse contato direto com você. Isso, exatamente. A primeira coisa que a gente faz quando a pessoa vira parceiro é criar o seu acesso. Dentro desse acesso, a gente já vai fazer
um tour guiado pela plataforma. Então a gente vai apresentar ali a visão geral da plataforma, como que ele vai fazer para operar análises e contratações. E aí depois o segundo treinamento que a gente faz é sobre sinistro. Como ele vai fazer para abrir sinistro, quais são os documentos, as condições gerais, o que está no nosso hall de cobertura e o que não está. Aí, a partir disso, a gente tem outros treinamentos que a gente faz também, ensinando captação, ensinando a utilizar o produto da fiança locatícia como um catalisador do processo de captação de imóveis, entende? Então, a gente foca muito nessa universidade corporativa, que a gente chama, que é esse termo de capacitar constantemente o nosso cliente, a nossa imobiliária, para que ela consiga reverter todos os aluguéis e todo o processo de locação dela utilizando a fiança locatícia. E aí, a maioria das imobiliárias, quando elas conseguem perceber e extrair esse valor, elas param de trabalhar com calção e com fiador. Então, elas têm a sabedoria de conseguir conduzir uma negociação de locação, oferecendo para o cliente a única opção que vai ser bom para o inquilino, bom para o proprietário e bom para a imobiliária. É uma relação de ganha-ganha que é um grande diferencial que a gente tem. É um conceito recente essa relação de ganha-ganha, mas isso é algo que antigamente a gente não tinha. Sempre que alguma pessoa ganhava algo, outra pessoa perdia, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma dinâmica onde a gente consegue ter um produto que só beneficia todos os lados, porque o benefício do inquilino é que ele não vai precisar juntar 3 vezes o valor do aluguel para fazer uma locação, ou pedir para alguma pessoa ser o fiador, ou até 2 pessoas, na maioria dos casos. Ele vai precisar despender um valor que vai de 10 a 15% do valor do aluguel. Se você for pegar aí um aluguel diluído, um pouquinho mais de um aluguel ao longo de um ano. Então, é uma coisa mais acessível, é uma coisa que proporciona às pessoas mudar de lugar, alugar outros imóveis, ter essa oportunidade de sair de um lugar e ir para outro. Antigamente isso era muito difícil. Antigamente você estava num imóvel ruim e você, pela burocratização, você evitava de pensar em se mudar, porque a burocratização que ia te gerar, a dor de cabeça que ia te dar mudando, era maior do que a dor de cabeça de ficar num imóvel que você não gosta. E hoje, claro que o perfil do consumidor também mudou ao longo de todo o mercado. Como a gente tem muitas opções hoje, a gente tem essa possibilidade de escolha muito maior. Mas hoje essa facilidade em se contratar uma locação pagando 10 a 15% do valor do aluguel, isso popularizou o processo e fez com que a locação começasse a crescer exponencialmente, né? A gente está falando hoje aí de um mercado que tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Se você for olhar, por exemplo, países desenvolvidos, onde a locação já ocupa 40% ou mais do setor imobiliário, Brasil aqui a gente ainda está a gente ainda está em 20, 22% ali de todo o mercado, de todas as residências que a gente tem. Esse é o percentual de residências alugadas e isso vai crescer muito mais daqui para frente por conta dessa facilidade que se tem hoje de você conseguir mudar e morar muito mais fácil, né? Eu queria até complementar sobre esses percentuais, Léo, que você trouxe, que, na verdade, no Brasil hoje a gente tem uma média, né, de 75 milhões de imóveis domicílios residenciais no Brasil. E o que nos chama mais atenção sobre esses estudos, isso é dados do IBGE, inclusive, é que a maior fatia desses imóveis que são alugados, eles são administrados entre o proprietário direto com o inquilino. Sim. Aí eu não vou entrar nos méritos, mas para mim é questão de relacionamento, atendimento, tecnologia, processos, tudo que a imobiliária poderia estar ofertando para simplificar, engajar, gerar valor e trazer esse cliente para mais próximo, né? E quando a gente olha para esses números, né, dos 75 milhões, no Brasil nós temos 15 milhões que representam os imóveis alugados. E o mais legal de tudo isso é que hoje, se a gente for falar por alto, né, se a gente tiver hoje 2 milhões de garantias existentes aí em todos os contratos, eu acho que isso se torna muito. Quanta oportunidade a gente tem para gerar valor, quanta oportunidade a gente tem para poder comunicar, conversar com o cliente de uma forma diferente, mas para isso a gente precisa de profundidade. Exato. Por isso que eu acredito que a locação é a bola da vez, por isso que eu acredito que o seguro fiança, cara, a gente tem exemplos, né, Léo? Não sei se você chegou a assistir, a gente gravou um podcast com a Pode Confiar, né, com a Elianai. Sim, Elianai. E ela fala, cara, que há 4 anos atrás ela alugava
20 imóveis e hoje aluga mais de 100 e todos com seguro fiança. Por que será que ela cresceu tanto? Simplificou o processo, gerou valor, trouxe oxigênio para o time, para atender melhor, para qualificar o perfil, entender as necessidades do cliente. Então, a locação, gente, é a bola da vez, mas vocês precisam de saber trabalhar. Felipe, você está falando isso porque você trabalha com seguro fiança? Não. É porque eu estou no momento do produto que ele favorece ambos, né? Ambos os lados. Mas, há muito tempo atrás, ninguém acreditava no produto, né? Quando a gente vendia um, a gente comemorava igual um gol do Galo, cara, quando vendia um. Apesar que a gente não tá podendo falar muito de futebol, né, né? Cara, esse gaúcho foi ver jogo do Galo outro dia e o Galo tomou de 4 de novo, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos voltar para cá, Léo. Eu queria te fazer uma pergunta muito interessante. A gente estava falando ali sobre fraude, sobre o momento do mercado, e realmente, cara, a economia brasileira, né, ela não está vivendo uma fase legal, o comprometimento de renda das pessoas, né? Sim. Como é que a Garante educa os seus clientes e parceiros sobre as vantagens do processo, sobre a garantia locatícia? Então, o primeiro ponto hoje é a gente educar a imobiliária para ela saber quem que ela está querendo beneficiar dentro dessa relação. Porque muitas imobiliárias elas vêm até nós buscando a menor taxa. Hoje a gente tem várias opções no mercado, né? Então, às vezes a pessoa vai querer, a gente, por exemplo, quando a gente está no mercado e a gente tem dois produtos lá da mesma, dois produtos iguais, mas de marcas diferentes, a gente vai olhar geralmente, se a gente não tem um apego à marca, a gente vai olhar o produto que é mais barato, não é verdade? E hoje, dentro do mercado imobiliário, muitas imobiliárias têm essa postura de enxergar o produto que tem a menor taxa. Só que a primeira coisa que eu falo para as imobiliárias quando elas vêm trabalhar com a gente é de não olhar para a menor taxa. Por quê? Quando você está buscando a menor taxa, quem que você está beneficiando dentro dessa relação de locação? Você está beneficiando o locatário ou você está beneficiando o proprietário? Você está beneficiando, obviamente, o locatário, que vai pagar uma taxa menor por mês. Consequentemente, isso dá a ideia das imobiliárias de que elas vão alugar mais imóveis tendo uma menor taxa. Só que aí a gente traz um insight que a imobiliária tem que estar sempre prezando, obviamente ela tem que prezar por um processo de locação que seja tranquilo, para as pessoas virarem advogados da sua marca e buscarem indicar essa imobiliária para outras pessoas que querem fazer locação, mas ela também tem que olhar para o cerne da relação dela. Nós, como Garante, o nosso principal cliente são as imobiliárias, e a imobiliária, o principal cliente dela, não é o locatário. É o proprietário. Então, se você olha com a ótica de oferecer a menor taxa, você está beneficiando o locatário, que é a pessoa que, se ficar inadimplente, vai te dar dor de cabeça e vai fragilizar a sua relação com o proprietário. Então, dentro dessa mudança de paradigma que a gente traz de trabalhar com a garantia locatícia como única opção de garantia dentro dos contratos de locação, a gente também traz essa educação do cliente não pensar por ter a menor taxa, e sim a maior cobertura. Porque a maior cobertura é o que vai beneficiar o proprietário, que é o maior ativo que a gente tem de uma imobiliária hoje. Então a gente sempre começa com essa mudança de pensamento. Deixa eu só pegar um gancho, claro. Porque essa fala para mim ela é importantíssima, cara. Importantíssima. Quando a gente fala do conhecimento que todo mundo deveria ter sobre o produto que a gente oferta na ponta dentro da nossa empresa, a galera fala muito de taxa. Eu quero taxa. Sim. Mas se eu fosse comparar hoje um produto de taxa Garante com a concorrência de mercado, se eu fosse comparar um produto hoje de coberturas com o que a gente tem no mercado, você tem alguma característica simples aí que você poderia trazer como vantagens da Garante e desvantagens de uma concorrência? Claro, com toda certeza. O primeiro e o mais latente deles é o limite de saída que a pessoa tem dentro de cada plano. Mas o que é limite de saída para quem está assistindo? Vamos lá, o LMI a gente tem o LMI dentro do produto de garantia locatícia, que é o limite máximo indenizatório, que é o valor total que a gente vai ter disponível para um caso de inadimplência, onde a gente vai indenizar a imobiliária mensalmente até a gente conseguir entrar num acordo onde o cliente pague isso, ou que a gente consiga realizar o despejo para ele desocupar o imóvel. Dentro desse LMI, a gente tem LMIs dentro da Garante, obviamente, de 30 a 40 vezes o valor do aluguel, dependendo do plano. 30 a 40 vezes? 30 a 40 vezes, ou seja, a gente já começa com LMI, o menor LMI que a gente tem é 30 vezes. O que significa 30 vezes? 30 vezes o valor do aluguel, por exemplo.
Vamos pegar, então, vamos pegar o plano inicial. A gente tem o nosso plano inicial ali, onde a gente tem 9,9% o valor do aluguel, ou o valor do aluguel mais encargos. Isso é uma opção que a imobiliária já pode ter trabalhando com a gente. E aí eu já faço aquele comparativo de você vai trabalhar com a taxa em cima do valor do aluguel apenas, ou você vai trabalhar em cima do aluguel mais encargos. Trabalhando em cima do valor do aluguel apenas, você está beneficiando o locatário. Trabalhando em cima de aluguel mais encargos, você está beneficiando o seu proprietário. Então aí eu já faço essa distinção para a imobiliária já começar a pensar em de que forma ela quer trabalhar e quem que ela quer beneficiar nessa relação. E aí dentro do LMI que a gente tem hoje, a gente tem nesse plano inicial, por exemplo, 30 vezes de LMI, 5 vezes dessas 30 são destinados ao limite de saída. Na rescisão do imóvel, onde a pessoa vai precisar fazer pintura, às vezes, ou ela vai precisar reparar alguma coisa que foi danificada pelo último inquilino. Então, a gente tem 5 vezes dessas 30 destinado a danos, pintura e multa exclusivamente. Frente a outros concorrentes que vão te oferecer 3 vezes, a gente não oferece 3 vezes por quê? A gente oferece 5 porque se você oferecer só 3 vezes para danos, pintura e multa, por exemplo, se a pessoa tem uma multa na saída, a multa já come 3 vezes o valor do aluguel. Então, só na multa você já vai consumir todo esse limite de saída. Então, a gente oferece 5 vezes no plano inicial, podendo ter até 10 vezes no nosso plano mais robusto, que é o Black Plus hoje. A pessoa pode ter 10 vezes no limite da saída, destinado exclusivamente para danos, pintura e multa. E não danos, pintura, multa, aluguel e encargos, que nem outros concorrentes do mercado aí. Então, geralmente o que eu falo? Nosso diferencial principal aqui é que você não vai ter falta de dinheiro na saída para você poder fazer suas benfeitorias no imóvel, entregar esse imóvel para o próximo inquilino da mesma forma que o outro inquilino recebeu, e você vai ter um LMI muito maior, porque o nosso LMI mínimo do plano inicial é 30 vezes. Então você vai ter de 30 a 40 vezes, podendo escolher esse LMI e podendo ter esse limite de saída exclusivamente para danos, pintura e multa. Ou seja, você vai ter um limitezinho maior ali para você conseguir fazer todas as benfeitorias que aquele imóvel precisa. E claro, quando a gente está falando dessas benfeitorias, a gente está falando do momento que pode ter a maior fragilidade entre a imobiliária e entre o proprietário. Porque quando esse inquilino devolver o imóvel para a imobiliária, quando esse inquilino tiver um dano nesse imóvel, ele precisar fazer as benfeitorias e faltar dinheiro, você pode ter certeza que a sua relação com o proprietário vai estar fragilizada e ele pode pegar os imóveis que ele tem com a sua imobiliária e ele pode infelizmente tirar esses imóveis da sua imobiliária e procurar outro parceiro. Então, quando a gente está falando de limite de saída, um limite de 5 a 10 vezes, a gente está falando em maior segurança para a imobiliária prestar a melhor experiência de retorno daquele imóvel para a carteira de locação, mas principalmente para o proprietário. É o proprietário que vê, nesse momento, como a garantia locatícia é a melhor opção de se trabalhar, que ela vai te dar tudo o que você precisa para que aquele imóvel esteja apto para ser locado novamente. Meu Deus, já me convenceu, eu quero me tornar parceiro da Garante. Eu tenho certeza que centenas de imobiliárias que estão nos assistindo, algumas delas que ainda não são parceiras da Garante, querem se tornar parceira da Garante. Sim. O que tem que fazer para ser parceiro? Você imobiliário que está nos assistindo aí, quer virar parceiro da Garante, a gente vai ter alguns contatos que você pode entrar, que inclusive você pode esse QR Code que está aparecendo aí. Isso aí, vai ter um QR Code aí em algum lugar dessa tela aqui, você vai ter um QR Code e aí você pode nos procurar para ser parceiro. É muito simples, gente. A gente vai fazer uma rápida apresentação, a gente vai pegar alguns documentos que a gente precisa para cadastrar a imobiliária dentro do portal Garante e depois para criar o seu usuário de acesso. Dentro desse processo, a gente cria um grupo de WhatsApp também para dar suporte 24/7 para todas as imobiliárias. Então, todo esse primeiro processo da curva de aprendizado que a gente vai ter, onde você vai ter que aprender a operar a plataforma, fazer análise e contratação, você vai ter a nossa ajuda e a nossa disponibilidade, o nosso suporte integral. Então, é muito fácil de virar parceiro, não tem custo nenhum para você imobiliária, não tem fidelidade, você só continua com a gente se você gostar do nosso produto e gostar do nosso serviço. Que legal, eu já recebi vários materiais da Garante no meu e-mail, viu? Sim. O setor de comunicação de vocês é nota 1000. É muito bom mesmo. Gostei. Eu também acho que pode demitir todo mundo. Gente, brincadeiras à parte, mas Léo, eu queria também te parabenizar, cara. Eu tenho visto que você tem tido um posicionamento muito claro ali, cara, tentando trazer uma simplicidade ali, do jeito de se relacionar, do quanto esse processo ele pode ser mais simplificado. E eu queria pegar, inclusive, cara, esse cara fez um vídeo outro dia, Herbert. Pelo amor de Deus, cara, vocês têm que correr no Instagram da Garante, gente.
@garante com 2 T's. Vou dar uma olhada lá. Que, cara, é um vídeo que o Léo se passou por um consumidor. E aí ele teve toda aquela jornada para locação de imóveis. E aí, Léo, eu queria inclusive pegar esse nosso momento. Eu também vou olhar. Mas eu queria pegar só esse momento e você topa fazer um bate-bola comigo aqui? Com certeza. Vamos imaginar que você é o responsável da imobiliária, certo, tá? E eu sou um cliente que quero alugar imóvel. Olha pra você ver que legal, gente. depois segue a gente lá no Instagram, hein, galera. O Instagram tá aí, @garanteoficial. Isso. Mas eu quero fazer uma demonstração, Herbert. Vamos lá. Vamos pensar que o Léo é o gestor da imobiliária, aliás, é o inquilino. Qual que você prefere, o inquilino ou o gestor? Tanto faz? Tanto faz. Então você vai ser o gestor da imobiliária e eu sou um inquilino. Ok. Só que primeira coisa, nós vamos ofertar aquele processo do fiador e do calção. O que você acha? Acho bacana. Podemos? A imobiliária vai... Eu vou ofertar como imobiliária? Eu sou um inquilino e eu vou chegar para alugar um imóvel na sua imobiliária. Pode Tá, ser? perfeito. Aí nós vamos pensar naquele modelo tradicional. Perfeito. Oi, Léo, tudo bem? Bom Tudo dia. bem. Muito prazer, Felipe. Na semana passada eu visitei um imóvel e estou muito satisfeito, conversei com a minha família e, a gente quer alugar aquele imóvel que eu visitei com o seu time. Eu queria saber quais os tipos de modalidade de garantia, o que eu preciso para alugar na sua imobiliária. Então, hoje é muito fácil você alugar aqui com a gente, você pode optar pelo calção, onde você vai precisar ter 3 vezes o valor do aluguel para você iniciar essa locação, ou então você pode ter um fiador aqui, onde você vai precisar apresentar 3 fiadores aqui, porque a gente precisa ter alguma segurança, né? E fiador é uma coisa um pouco mais certa, então você tendo esses 3 fiadores, com essa análise completa que a gente vai fazer dos 3 ou 3 vezes o valor do aluguel, você pode fazer a alocação aqui com a gente. Ah, que legal. Ô, Léo, você vai me desculpar, eu sou consumidor, mas eu não quero te prejudicar. Eu gostaria até de fazer com cheque calção, mas como eu gostei muito do seu atendimento, da sua empresa, do seu trabalho, eu não quero te penalizar. Até porque, se eu deixar qualquer coisinha em aberto, uma inadimplência, um probleminha estrutural, cara, o cheque calção não vai te trazer essa garantia. Então eu vou excluir essa garantia para simplificar o seu processo de trazer mais segurança. Isso é a mentalidade do locatário. As pessoas estão evoluídas. E o fiador, cara, eu não quero passar por constrangimento, eu não quero pedir favor para ninguém, eu não quero invadir essa privacidade e liberdade das pessoas, eu não quero esperar 1, 2, 3 semanas para unificar os documentos, então eu não quero alugar com você, porque o que você me ofereceu é muito fácil. Mas é fácil para você, porque você não tem trabalho nenhum, porque você está me mandando uma direção onde você está burocratizando o meu processo. Então eu vou te devolver e vou reverter essa pergunta. Agora você vai me oferecer com esse produto que você falou tão bem da Garante. Vamos voltar de novo. Léo, tudo bem? Tudo bem? Gostei do imóvel, quero alugar um imóvel com você, minha família está satisfeita. Quais os tipos de garantia que você oferece hoje na sua imobiliária? Hoje aqui na imobiliária a gente só trabalha com a garantia locatícia, que é um produto que você vai pagar de 10 a 15 vezes o valor de 10 a 15% do valor do aluguel mensal junto com o seu aluguel, e você vai ter à disposição o seu imóvel dos sonhos, apenas precisando nos dar o seu CPF, o seu e-mail e o seu telefone. E a prova rápido aí, como é que é? Com certeza, em Quanto 2 segundos a gente já vai saber se você está apto ou não para fazer o processo de locação aqui com a gente. 2 segundos? Eu não tô participando, mas é 2 segundos? 2 segundos. Você está participando, sim, senhor, você está na mesa, tá? Você pode parar. Mas na verdade, gente, eu quero até te ajudar um pouquinho, Léo, nessa ideia. Quando você fala que é uma ideia de 10 a 15% de taxa, gente, olha que legal, olha onde a gente chegou. Se um aluguel de R$1.000, em torno de 10%, que custa R$100 por mês, não tem aquele desconto que o locatário pede em favor de ninguém, que a imobiliária sempre sai correndo igual uma barata tonta, desconto, senão o cara não vai alugar, proprietário, pelo amor de Deus, o desconto. Você já imaginou você falar aqui na imobiliária, você aluga sem fiador, você não passa por constrangimento por R$1.000, pelo mesmo valor da locação. Porém, sabe qual é a estratégia que você poderia estar fazendo? Guarda a sua margem, guarda a sua estratégia já desenvolvida com o proprietário, porque aí você aluga com a garantia de todas as obrigatoriedades legais de um contrato de locação, você evita qualquer tipo de burocracia e você foca no perfil do seu cliente. Faz sentido? Faz muito sentido. É o que a gente quer. É isso que a gente quer. A oferta já pronta, né? Pessoas, é isso que ainda falta no mercado, esse entendimento, né, Léo? Você falou do jeito tradicional que o mercado trabalha, né? Falando sobre taxa. Sim. Mas seria muito mais fácil a gente já fazer uma oferta mais simplificada. Sim. Léo, você acredita que em 2013 eu inventei uma frase que fala o seguinte: a minha filha, ela tinha 3 anos, jamais vai saber o que foi um fiador, e eu pensava no futuro. E realmente eu acredito
que tanto a minha filha de 13 anos, de 14 anos e a minha filha de 3 anos, quando elas tiverem a oportunidade de alugar o primeiro imóvel, mas eu quero que elas fiquem pro resto da vida comigo, né? Talvez não precise. Será que elas vão saber o que foi a palavra fiador e cheque calção? Acredito que não, né? Eu espero que não, né? Não, mas nesse mercado tão acelerado como as coisas estão, né? Nessa nova geração, difícil, a gente estava falando né? sobre isso hoje, Isso, né? Sim. Dessa nova geração que está vivendo atualmente, isso é coisa do passado. Não querem burocratizar nada. A gente já está chegando na reta final. Chegamos na reta final. Palmas, né? Quero ver como é que vocês vão fazer isso, né? A Mas edição assim, de palmas. joga pro Léo lá a questão lá do propósito lá, de vida, o que ele pensa sobre aquele propósito, como é que ele encara esses desafios. Quem é o Léo, né? Nos bastidores. Pois é, Léo. Diz que você torce pro Grêmio, Léo? Não, que isso. Não, aqui é Colorado até morrer. Dá-lhe Inter. Falando muito do CNPJ e o CPF do Léo. CPF, O que o então. Léo gosta de fazer? Tá bem Léo o CPF, aqui. né? Tá limpo, tá ok? Tá limpo, tá ok. Você veio pra cá, tem quanto tempo mesmo? Então, faz um ano que eu tô aqui em BH, eu vim pra aceitar esse desafio Sim. de liderar o setor comercial da Garante, acreditando muito nesse produto, com o propósito de levar facilidade, mas também de conseguir crescer e me desenvolver profissionalmente como uma autoridade nesse campo comercial do mercado locatício. E nas minhas horas vagas eu gosto bastante de pedalar. Bike é uma coisa que eu curto bastante. Já pedalou demais aí pela cidade? Então, aqui ainda não pedalei, porque aqui tem muita lomba, né? Minha bike era uma Speed, então eu não trouxe ela pra cá, porque tinha muita lomba aqui pra pedalar, mas eu tô muito interessado em mudar agora pra uma mountain bike, pra mudar um pouco esse perfil de ciclismo agora e subir morro aqui em BH e dar altos rolês aí pela cidade, porque aqui tem muita coisa bonita pra conhecer, uma culinária maravilhosa que eu tô apaixonado. Eu já ganhei 10 quilos desde que eu cheguei Tá aqui. gostando de BH, Léo? Tô gostando demais. A culinária é algo ali muito marcante. É muito bom, é muito E a diferenciado. família já veio te visitar? Então, minha mãe já veio, minha mãe veio ano passado, agora eu tô querendo trazer meu pai pra ele conhecer aqui, mas é que infelizmente com os acontecimentos que a gente teve no Rio Grande do Sul, o aeroporto tá interditado e eu não consegui nem descer ainda pra ver minha família, então o coraçãozinho tá apertado. Mas mês que vem eu acredito que eu vou conseguir descer e aí já vou conseguir visitar eles e quem sabe eu não na volta já não trago meu pai, Sim. vou passar uma temporada que com muita saudade da minha família. Sou um cara bem família, na realidade. A única coisa que é difícil de estar aqui é estar longe da minha família, estar longe das minhas afilhadas, então estar longe da minha namorada também, que ela tá em Floripa. E beijo, Valentine. E é bem difícil. Mas eu tô gostando muito do desafio, tô muito contente com os resultados e muito empolgado para essa fase do mercado que a gente tá, porque o que acontece, né? No passado a gente viveu aí um momento muito desafiador do mercado, onde a gente teve a maior inadimplência da história no Brasil. A gente teve quase 76% dos brasileiros com alguma pendência financeira, né? E isso teve um reflexo muito desafiador para o mercado de garantias locatícias, principalmente para o mercado imobiliário, onde a gente teve um alto índice de inadimplência. A Garante, graças a Deus, soube passar por esse momento com muita sabedoria. A gente conseguiu honrar todos os... né? Também, mas a gente conseguiu honrar todos os compromissos, manter o compromisso com os nossos parceiros. Isso só solidificou ainda mais a relação que a gente tem com as imobiliárias. E graças a essa sabedoria, a gente recebeu aporte, a gente tem empresas que acreditam no nosso trabalho, que sabem do momento que o mercado imobiliário está vivendo e que apostam na Garante como uma solução para ser a líder nesse segmento. Então, meu objetivo aqui em BH é sair da segunda empresa de maior garantia locatícia do Brasil para ser a primeira absoluta. Com certeza vai ser. Léo, Com certeza. obrigado pela participação. Você que ainda não é parceiro da Garante, acesse o QR Code, torne-se parceiro hoje mesmo e abra-se para a felicidade, né? Para simplificar processos, para desburocratizar aí Com certeza. o mercado imobiliário. Gente, muito obrigado pelo espaço, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Podem contar sempre comigo quando vocês quiserem, eu estou à disposição. E quem quiser conhecer a Garante, por favor, no Instagram aí, @GaranteOficial. Sigam as nossas redes, nos procurem. Contem com a gente para facilitar o processo de locação de vocês aí na sua imobiliária, tá certo? É isso aí.
Qualquer dúvida, você que nos assiste aí no YouTube, só deixar aí nos comentários que a gente responde. Quem está nos ouvindo aí nas plataformas de streaming, vai lá no @GaranteOficial, todas as informações estão lá, site, como é que fala com o Léo, como é que torna-se parceiro. Então, Garante Oficial no Instagram e www.garante.com.br. Obrigado, Felipe. Obrigado, Léo. Obrigado, Herbert. Satisfação. Valeu, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. Valeu. A gente tem acompanhado aí o crescimento da Garante. A gente tem acompanhado, né, o momento do mercado também. Mas é uma satisfação, né, cara? Quando a gente fala o nome Garante, além de trazer uma segurança, credibilidade, eu acho que ela traz um impacto junto à sociedade muito legal. Então eu acho muito lindo, sabe, cara? É muito lindo o impacto social que a Garante proporciona para o cidadão, sabe? Facilitar o muito sonho legal, da locação porque não é é uma coisa simplesmente- que me move demais. Não é assim, simplesmente sabe? trocar uma água que tem, né, Sim. um detalhezinho, uma garrafinha de vidro. Sim, não, cara, não. nós estamos, a Garante está impactando a sociedade. Exatamente. E eu quero muito agradecer, Felipe e eu queremos agradecer pelo patrocínio. Ah, Eu não ia deixar com certeza, passar. com certeza. Tá? Obrigado pelo patrocínio. a gente fica muito feliz de conseguir contribuir para esse processo, para esse espaço tão rico que a gente tem, que o mercado imobiliário precisava tanto, de um espaço onde as pessoas trabalhem, conversem sobre isso que a gente está fazendo aqui, que é mudar os paradigmas, mudar um mercado que era arcaico, que tinha muitas lacunas e que hoje, com tecnologia, com conhecimento e com muita sabedoria, mas também muita humildade, a gente tem conseguido auxiliar aí as imobiliárias, mas não só as imobiliárias, os proprietários, os inquilinos, todo mundo sai ganhando com a garantia locatícia que a gente tem hoje. Então contem com a gente, que a gente vai continuar fazendo esse patrocínio muito bacana aqui com vocês. Muito obrigado, Garante. Quer se tornar parceiro? As informações estão aqui na descrição desse vídeo. Estão lá no Instagram, @RedeConfiax. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a Valeu. próxima. Valeu, um abraço.